Olá, olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula sobre o novo Código de Processo Civil. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil da LAC Concursos. E nesse encontro nós vamos dar sequência à nossa jornada, à nossa caminhada de aprendizado acerca do novo Código de Processo Civil. Tenho dito em algumas aulas que o direito processual civil, ele é uma matéria importantíssima por si só. Sempre foi uma disciplina muito importante, especificamente para você concurseiro. Só que, notadamente, nos últimos anos, essa disciplina ganhou ainda mais relevância. Seja o caso, você que assiste a nossas aulas, para ganhar mais conhecimento prático da advocacia, você formado em direito ou que está se preparando para o exame da ordem, ou até mesmo para a advocacia, muita coisa nova nós temos no CPC 15. E para você, concurseiro, ainda mais. Como advogado que sou, uma observação prática, que tenho realizado algumas constatações práticas, é que certos colegas advogados, até mesmo alguns juízes, têm derrapado bastante nos dispositivos novos do CPC 15, que o CPC 15 trouxe. Cometendo alguns equívocos por conta de regras, de costumes adquiridos na vigência do antigo texto, e agora falta um pouquinho de técnica para a realização de determinados procedimentos. Logo, se é o seu caso, advogado, estudante de direito, está preparando para a OAB, é indispensável fazer uma reciclagem, fazer um estudo, um apanhado sobre o que efetivamente nós temos de novo. Porque, vejam, é verdade que o CPC 15 repetiu muita coisa que já estava prevista no CPC 73. Só que existem novidades significativas. E aí, se o seu caso é concurso público, se você está se dedicando especificamente para concurso público, saiba que as bancas Brasil afora, elas têm cobrado muito, mas muito mesmo, as novidades. Existem algumas novidades que, do ponto de vista prático, nem são tão importantes assim. Nem são tão importantes assim. Não modificaram muita coisa, mas pelo simples fato de ser novo, as bancas Brasil afora têm cobrado, têm exigido. Por isso, a necessidade de termos uma dedicação específica ao direito processual civil atualmente, seja para a prática advocatícia, seja para a preparação para um concurso público. Muita atenção, porque essa matéria ela já é importante e nos últimos anos ganhou ainda mais importância, ainda mais relevância, sem dúvida alguma. Nessa jornada, na aula de hoje, nós vamos começar o estudo acerca das atribuições, dos poderes, dos deveres do juiz e dos auxiliares da justiça. A essa altura, nós já estudamos sobre as partes, os deveres, os ônus, as faculdades das partes. Já falamos sobre capacidade processual, capacidade de ser parte, representação, assistência, curatela, gratuidade da justiça. Já falamos sobre litisconsórcio, as modalidades de intervenção de terceiros, matéria extremamente importante, sensivelmente modificada pelo novo texto. E agora passamos a falar dos outros sujeitos do processo. Isso mesmo, porque a relação processual ela é composta por diversos sujeitos. Sujeitos parciais, autor, réu, terceiros intervenientes, mas também sujeitos imparciais. E é sobre esses sujeitos imparciais que passaremos a tratar a partir da aula de hoje, a partir desse encontro dos juízes e dos auxiliares da justiça. Veja bem,
as relações jurídicas em geral, seja de direito material, de direito processual. As relações jurídicas, elas geralmente são caracterizadas pela criação de obrigações e direitos para os sujeitos. Aqui, no processo civil, não é diferente. Os sujeitos que compõem as relações processuais, sejam sujeitos parciais, autor, réu, terceiros intervenientes, ou imparciais, juiz, auxiliares da justiça, os sujeitos da relação processual, eles possuem alguns direitos, mas também possuem alguns deveres. Nós vamos começar esse módulo exatamente falando sobre os poderes e os deveres do juiz. Lembrando o seguinte, em um certo momento da história, o Estado, ele tomou para si o exercício do poder jurisdicional. Você se lembra? Lá das primeiras aulas do direito processual civil, isso, introdução ao processo civil, quando falávamos sobre conceito de jurisdição, conceito de ação, princípios fundamentais, recorda-se? Pois bem, em dado momento da história, o Estado, prezando pela paz social, pela organização social, ele tomou para si o exercício da atividade jurisdicional. O que é jurisdição mesmo? Jurisdição é a função pacificadora do Estado. Pois bem, no momento em que o Estado tomou para si o exercício da atividade jurisdicional, ele também proibiu, como regra, a justiça privada. Quando estudamos formas de solução de conflito, nós verificamos lá de uma forma bem sintética, que eu tenho como formas de solução de conflito a autotutela, a autocomposição, heterocomposição, sendo que a autotutela, em regra, ela é proibida. Entende-se por autotutela isso que acabei de me referir como justiça privada. Fazer justiça com as próprias mãos. Prezando pela paz, pela organização social, o Estado toma para si o exercício da atividade jurisdicional e, como regra, proíbe a autotutela. Proíbe a justiça privada. No exato momento em que o Estado toma para si o poder jurisdicional, o poder de dizer o direito e de impor o direito ao caso concreto, ele também assume algumas obrigações, alguns deveres. Por isso que a doutrina mais correta, a doutrina mais adequada atualmente, nos dirá o quê? Entende-se por jurisdição o poder, dever do Estado de dizer e impor o direito de modo a solucionar conflitos. Veja, poder, dever do Estado. Prezando pela paz social, mais uma vez, pela organização social, o Estado toma para si Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês.
poder jurisdicional e proíbe como regra a justiça privada. Só que nesse ato ele também assume algumas obrigações. Dentre elas, a obrigação de sempre dar uma resposta. Lá nos artigos introdutórios ao novo Código de Processo Civil, quando o legislador fala sobre as normas fundamentais do processo civil, uma dessas normas é exatamente a inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, sempre que o Poder Judiciário for provocado, ele precisará dar uma resposta. Ele precisará proferir, prolatar uma decisão. Ele está obrigado a tanto. Estado, já que você tomou para si o poder jurisdicional e proibiu a justiça privada, então é seu dever sempre dar uma resposta. Sempre dar uma resposta. Esse, sem dúvida alguma, é o grande e o maior dos poderes do Estado como detentor do poder jurisdicional. Jurisdição, poder, dever do Estado de dizer e impor o direito ao caso concreto, com o objetivo de pacificar conflitos. Agora, dentro do contexto de uma relação processual, além desse dever fundamental de proferir uma resposta, o magistrado, o juiz, como representante do Estado nesta relação, ele tem alguns poderes e alguns deveres, previstos a partir do artigo 139 do novo Código de Processo Civil, que lá no antigo Código, encontrava a previsão no artigo 125. Veja bem, a partir do artigo 139 do novo Código de Processo Civil, nós temos a disposição sobre os poderes e deveres do juiz. Tá? Até aqui, nada de muito novo, porque esse artigo ele tinha um correlato, ele tinha também previsão específica no CPC anterior, artigo 125 do CPC 73. Acontece que ao observarmos o artigo 125 do finado Código, identificávamos ali 4 incisos apenas. Enquanto que, se buscarmos o artigo 139 do novo Código, identificaremos 10 incisos. Então você tem alguma dúvida de que existem novidades importantíssimas nesse contexto? Especialmente para você, concurseiro? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Nenhuma. Certamente, esse tema, se tem muita relevância prática ou não, para você, concurseiro, muito importante. Muito importante, porque nós temos novidade. Afinal, passamos de 4 incisos para 10 incisos. Tanto que, quando da conclusão do projeto do novo CPC, muitos doutrinadores que criticavam o texto do artigo 139 e que criticavam o novo CPC de forma geral, alegando que o novo CPC atribui muitos poderes ao juiz. Muitos poderes. Data máxima vênia. Discordo. Penso que não. Apesar dessa diferença significativa numérica, na verdade, aqui o legislador é muito didático. Muito didático. Porque no antigo CPC nós tínhamos poderes espalhados pelo Código inteiro. Prezando pela didática, por ser inteligível, o legislador o que fez aqui foi compilar. Trouxe os poderes que estavam todos lá espalhados e compilou em apenas um artigo. Um artigo e os seus subsequentes, 140, 41, 42. Deixando bastante didático a disciplina acerca dos poderes e deveres do juiz. Na minha opinião,
nem teve tanta ampliação de poderes. Penso até que aumentaram mais o número, né? Ou aumentou mais o número de deveres. Creio que agora os deveres do juiz são mais bem dispostos, mais bem elaborados, mais bem identificados. E até alguns novos deveres. Poderes, temos novidade? Temos novidade? Temos, sem dúvida. Mas não mudou tanto assim, Temos alguns pontos ali de bastante destaque e vou chamar a atenção dos senhores com relação a essas questões. Nós não tivemos, na minha visão, e fundamentado em alguns doutrinadores, Eupídio Donizete, Fred Didier, o que o legislador fez aqui é bastante didático. Vamos ver como é que era o texto do CPC 73, revogado, tá? Artigo 125. O legislador dizia o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe, 4 incisos: assegurar às partes igualdade de tratamento. 2. Velar pela rápida solução do litígio. 3. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. E 4. Tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. Então, 4 incisos. Como o tema ficou, como a disciplina ficou no novo CPC? Quais as novidades, quais as inovações? Quais as modificações que eu preciso saber, tanto para a prática advocatícia quanto para a minha preparação para aquele concurso específico? O que eu preciso saber, professor? Vamos lá. Vamos para o novo CPC, artigo 139, identificando cada um dos 10 incisos desse novo texto, observando o que o legislador repetiu, o que ele inovou, de que forma ele mudou. Bora lá. Artigo 139 do novo Código de Processo Civil, tratando sobre os poderes e deveres do juiz. O legislador nos diz o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, primeiro dever do juiz. Primeiro poder, dever do juiz dentro da relação processual. Nós sabemos, à luz da teoria clássica, que a relação processual ela é triangular: autor, réu e juiz. Nós já falamos sobre os deveres das partes, as consequências do descumprimento, litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça. Pois bem, quais são os poderes e deveres do juiz a partir de agora? Primeiro deles, inciso 1º do artigo 139, o juiz incumbe ao juiz assegurar a igualdade de tratamento às partes. Assegurar a igualdade de tratamento às partes, né? Só dá uma corrigidinha aqui no nosso slide. Assegurar a igualdade de tratamento às partes. Primeiro dever aí do juiz. E aqui, atenção, inciso 1º do artigo 139, incumbe ao juiz assegurar a igualdade às partes, assegurar o tratamento conforme a igualdade às partes. Show de bola. Atenção pelo seguinte: esse inciso, ele reforça o que nós chamamos de princípio da isonomia processual. E eu não posso interpretar a isonomia processual do ponto de vista meramente formal. Isso, compreendam, se eu analisar a igualdade de um ponto de vista meramente formal, certamente serei levado a equívoco. Porque chegarei à conclusão errônea de que na relação processual todos devem ser tratados absolutamente iguais. Afinal, o legislador está dizendo: incumbe ao juiz assegurar a igualdade de tratamento às partes. Então, autor,
réu, terceiro interveniente, todos deverão ser tratados absolutamente iguais. Não é isso que o legislador está propondo. Com esse e outros artigos, o legislador consagra o princípio da isonomia processual. Isonomia que não posso analisar de um modo apenas formal, não. Aqui prevalece o princípio da isonomia substancial, pelo qual temos que, na relação processual, devem ser tratados igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de tal desigualdade. Captou a mensagem? Então veja, o princípio da isonomia, o princípio da igualdade processual, não é tão somente tratar todos como iguais, de forma alguma. Na verdade, a isonomia substancial estabelece que serão tratados igualmente os iguais. Ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Todavia, os desiguais serão tratados desigualmente, na medida da desigualdade. Isso é isonomia. E cá para nós, isonomia muito mais justo do que igualdade formal. Lembro-me que certa feita, na internet, mexendo no Facebook, vi uma imagem que retrata muito bem do que eu estou falando aqui. Havia lá 3 sujeitos, tinha um muro na frente deles, do outro lado do muro estava tendo um jogo de futebol. E 3 sujeitos, um bem alto, um de estatura média e um outro baixinho, assim como o professor Stanley, desprovido de altura. E próximo a eles, nós tínhamos 3 caixotes. 3 caixotes. Se eu estabelecesse ali, se eu exercesse a igualdade formal, seria um caixote para cada um. Não é isso? Tratar todo mundo igual. Está lá os 3 do lado de cada muro. Tenho 3 caixotes, um caixote para cada qual. Só que se eu fizesse isso, o grandão, que já estava assistindo o jogo tranquilamente, porque ele via por cima do muro, ele estava vendo, ficaria ainda mais alto. O rapaz de estatura média, enfim, conseguiria enxergar para além do muro, e o baixinho continuaria sem ver nada. Dessa forma, eles são desiguais. E eu preencho, e eu cumpro com o princípio da isonomia formal no momento em que eu trato os desiguais de forma desigual, na medida da desigualdade. Veja, o rapaz alto já estava assistindo o jogo tranquilamente. Um caixote resolvia o problema do sujeito médio, de estatura média. Via. Um caixote não era suficiente para o baixinho. Então tira lá o caixote do grandão e dá 2 para o baixinho. Todos aí sim na mesma estatura, assistindo o jogo com tranquilidade. Isonomia. Veja, não dei nada para o rapaz mais alto, dei um caixote para o de estatura média, 2 caixotes para o de estatura baixa, para o baixinho, para o pequeno. E resolvi
a desigualdade entre eles. Isso é isonomia, meus caros. Isso é isonomia. Quando o legislador nos traz aqui que é dever do juiz assegurar igualdade de tratamento às partes, isso não significa necessariamente que elas serão tratadas de forma absolutamente igual. Não, senhor. Essa premissa, essa regra, consagra o princípio da isonomia substancial, segundo o qual iguais devem ser tratados igualmente e desiguais desigualmente, na medida dessa desigualdade. Aí eu faço justiça. Aí eu faço justiça. Só que esse texto está apenas reforçando um outro texto já previsto lá nas normas fundamentais do Código de Processo Civil. Artigo 7º do novo CPC. Observe lá o que o legislador nos diz. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação das sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, lá nas normas fundamentais, nós já temos a previsão do princípio da isonomia substancial. O que o legislador está fazendo aqui no inciso 1º é reforçando a tese e dizendo: juiz, é seu dever, como gestor da relação processual, é seu dever garantir a efetividade do princípio da isonomia. Princípio da isonomia processual. Mas especialmente falando sobre esse tratamento desigual, né, quando eu vejo tanto lá no artigo 7º, quanto aqui no inciso 1º, do artigo 139, que o juiz deve zelar pelo tratamento igualitário entre as partes, considerando que se aplica é a isonomia substancial, tratar iguais como iguais, tratar desiguais como desiguais, na medida da desigualdade. É certo que algumas regras que encontramos no novo CPC não afrontam de forma alguma o dispositivo que acabamos de ler. Os dispositivos que acabamos de ler. Por exemplo, o novo Código de Processo, e isso já existia anteriormente, estabelece que aquele que é pobre na concepção jurídica será beneficiado pela justiça gratuita. Então, se eu tenho ali autor e réu, e o autor é pobre na acepção jurídica, ele terá o benefício da justiça gratuita. O réu não. Nossa, mas que injustiça! Eles têm que ser tratados da mesma forma. De modo alguma. Isonomia substancial. Tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais. Nesse contexto, autor e réu são desiguais. Logo, devem ser tratados desigualmente na medida da sua desigualdade. Se o autor é pobre na acepção jurídica, então ele deverá receber o benefício da justiça gratuita. Dispositivo, instituto que de forma alguma afronta o princípio da igualdade. Outros elementos que a gente encontra, outros institutos que a gente encontra ao longo do CPC que não afronta a igualdade, de forma alguma. Incapaz tem direito à representação. O capaz não tem, poxa. E aí o incapaz está lá, ele como autor, e tem um outro indivíduo que é o representante processual. Duas cabeças contra uma? Não, de forma alguma. O incapaz, por não poder atuar processualmente de forma autônoma, terá o seu representante. É o caso do menor que, ao ajuizar uma ação de alimentos, é representado por sua genitora. Incapaz merece uma proteção especial. Não está em pé de igualdade com o réu da ação de alimentos. Não está? Tratar desiguais na medida da sua desigualdade. Litisconsortes. O legislador nos diz que aos litisconsortes será deferido prazo em dobro quando forem representados por advogados distintos, de escritórios de advocacia distintos, e o processo não for eletrônico.
Você imagina que o indivíduo ajuiza uma ação contra 6 réus. É justo, considerando um processo físico, ou seja, eu tenho lá autos físicos e 7 réus, cada qual representado por um advogado distinto, de escritório distinto. É justo que o autor tenha prazo de 15 dias para suas manifestações e todos os réus também 15 dias? É justo? É um processo só. É um processo só e auto físico. De forma alguma. Considerando que são desiguais, o legislador os trata desigualmente, na medida da desigualdade. Isonomia. Então, litisconsortes representados por advogados distintos, de escritórios distintos, em processos cujos autos são físicos, terão prazo dobrado. No mesmo sentido, consumidor. Veja, na relação consumerista, o consumidor ele é parte hipossuficiente. Ele não está em pé de igualdade com o fornecedor. Logo, é justo que eles não sejam tratados de forma igualitária. Eles não são iguais. Isonomia formal. E bem, o legislador vai nos dizer o quê? Que o consumidor, por ser parte hipossuficiente na relação de consumo, ele merece uma proteção diferenciada. E uma dessas proteções é exatamente o fato de que ele goza da prerrogativa de litigar no foro do seu domicílio. Quando nós estudamos competência, especialmente a competência territorial, o que identificamos é que, na regra, os processos eles são de competência do foro do domicílio do réu. Essa é a regra, esse é o foro comum. Competência territorial, foro do domicílio do réu. Existem algumas exceções? Sim, e uma delas é de que nas relações de consumo, o consumidor terá o privilégio de litigar no foro do seu domicílio. Ele é o autor da ação e a ação será proposta no domicílio do autor, do consumidor. Por quê? Porque ele não está em pé de igualdade com o fornecedor. E por último, você já imaginou o tanto de demandas propostas em face da Fazenda Pública? Já pensou no tanto de processo contra a Fazenda Pública? E, portanto, o trabalho que os defensores, que os representantes processuais da Fazenda Pública têm? Será que é justo o autor de uma ação contra a Fazenda ter o mesmo prazo que a Fazenda Pública? O autor tem 15 dias para suas manifestações e a Fazenda também, com todo o trabalho que ela tem, com toda a demanda processual ajuizada em face da Fazenda. Seria justo esse tratamento? Igualitário? Assim, de forma alguma. Por isso que a Fazenda Pública tem diversas prerrogativas. Tem prazo em dobro, tem reexame necessário. Por quê? Porque a Fazenda Pública não é igual aos seus adversários. Princípio da isonomia formal. Segundo dever do juiz. O juiz deve velar pela duração razoável do processo. Inclusive, esse texto ficou melhor. Vamos voltar aqui, ficou bem melhor do que dispunha o artigo 125 do antigo CPC, Porque o antigo CPC dizia velar pela rápida solução do litígio. Manteve a regra, só que agora com um texto diferente. O juiz deve velar pela duração razoável do processo, porque cada processo é diferente. Nem sempre tem como o litígio se resolver de forma célere, de forma rápida. Por isso, a adequação terminológica é muito boa, Não é que o juiz deva velar pela rápida solução do litígio. Não, ele deve velar pela duração razoável do processo. Mais uma vez, o legislador confirmando uma norma fundamental, porque
lá no início do CPC, quando fala sobre princípios, um dos princípios fundamentais do processo civil é exatamente o princípio da duração razoável do processo. Observe aí o artigo 4º do novo CPC. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E se você, juiz, é o gestor do processo, então cabe a Vossa Excelência zelar pela efetivação dessa premissa. Cabe a Vossa Excelência velar pela duração razoável do processo, que é norma fundamental do direito processual civil. Okay? E aí o juiz, ele dispõe de algumas ferramentas. Né? O legislador não simplesmente falou, ó, juiz, dá seu jeito para velar pela duração razoável do processo, tá? Se vira. Não, o legislador não fez só isso, não foi tão maldoso, né? O legislador coloca à disposição do juiz alguns instrumentos especificamente criados para tentar garantir a efetivação desse princípio. Podemos destacar aqui diversos, muitos outros, mas eu separei para nós aqui apenas alguns instrumentos que o juiz tem para cumprir com o seu dever de velar pela duração razoável do processo. O que o juiz pode fazer para cumprir com esse seu dever? Nós encontramos aí espalhado pelo novo CPC. O juiz pode ordenar ou indeferir provas e diligências. Se ele entender que essas provas, essas diligências não trarão qualquer benefício para o processo, apenas vão atrasar, são meramente protelatórias, então o juiz pode indeferir prova, diligência. Ou ele acha que existe uma diligência que vai colaborar para a celeridade do processo, então pode ordenar a realização dessa determinada diligência, instrumento para garantir aí uma duração razoável, previsto lá no artigo 139, inciso 3º. Outra ferramenta que o juiz tem, prezando pelo princípio da duração razoável do processo, o legislador autoriza o juiz julgar liminarmente a improcedência do pedido. Lá no artigo 332 do novo CPC, nós temos algumas hipóteses que, se configuradas, autorizam o juiz indeferir liminarmente o pedido, julgar o mérito liminarmente para improceder. Uma das novidades do novo CPC é que nós temos um rol de precedentes de observação obrigatória. Súmula vinculante, decisões de recurso, ou melhor dizendo, de incidente de resolução de demanda repetitiva, decisões de recursos extraordinários, recursos especiais repetitivos. Se a demanda proposta ofende a algum dos precedentes de observação obrigatória, na lata, de pronto, liminarmente, o juiz pode julgar improcedente. Julgar improcedente. Olha o tanto de processo que a gente tem aqui. Vou ficar aqui enrolado com um processo que evidentemente não procede, porque afronta precedente obrigatório. Encerrar aqui mesmo. Vou julgar o mérito aqui mesmo, liminarmente, pela improcedência. Instrumento para garantir duração razoável do processo. Outro instrumento, juiz pode, em alguns casos, julgar antecipadamente o mérito. Qual que é a diferença desse para o anterior? É que no anterior ele nem sequer ouve o réu, mas é para improceder, né? Para improceder, o juiz pode, antes mesmo de citar o réu, julgar o mérito. Para proceder, não, né? Vai ter que ouvir, vai ter que mandar citar o réu, e aí nas situações específicas previstas na lei, ele poderá julgar antecipadamente o mérito. E quando eu tenho ali várias ações propostas sobre mesmos temas, em algumas circunstâncias, o juiz pode ordenar a junção desses variados processos. É o caso específico da conexão, da continência. Eu tenho processos com a mesma causa de pedir. Tenho processos com o mesmo pedido,
que estão entregues a diferentes julgadores, correndo o risco de termos decisões conflitantes sobre demandas em muito semelhantes. Então, prezando pelo julgamento igualitário, pelo tratamento justo, né? Porque eu estou aqui com um iminente risco de demandas semelhantes serem julgadas de forma distintas. Então, prezando pela segurança jurídica, mas também pela celeridade, pela duração razoável do processo, nas hipóteses de continência, de conexão, o juiz pode ordenar a reunião desses processos. Bem, se eu reunir todos esses 5 processos em um só, olha como é que eu alivio o Poder Judiciário. Entendeu? São instrumentos para que o juiz cumpra com o seu dever de velar pela duração razoável do processo. Inciso terceiro, outro dever aqui do juiz. O juiz deve prevenir ou reprimir qualquer ato contraditório à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Isso aí já tinha previsão no antigo CPC, né? Era um dos deveres. O juiz deve prevenir, deve reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Ou tentativas, postulações meramente protelatórias. Ele é o gestor, ou seja, dever que ajuda a materializar 2 princípios fundamentais: princípio da boa-fé e princípio da cooperação. Veja o que o legislador diz lá no artigo 5º do novo CPC. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé. Artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito, justa e efetiva. Se o princípio da boa-fé, princípio da cooperação são princípios fundamentais do processo, então o juiz tem o dever de prevenir, de reprimir atos que sejam atentatórios à dignidade da justiça, postulações que sejam meramente protelatórias. Inclusive, conforme nós já estudamos, nesse contexto, se o juiz verificar que alguma das partes está atuando de modo atentatório à dignidade da justiça, ou está postulando de má-fé, no cumprimento desse seu dever, o juiz pode sancionar a parte. Isso mesmo. Se o juiz constatar que a parte está cometendo atos atentatórios à dignidade da justiça, o juiz tem à sua disposição uma ferramenta processual para punir aquela parte. Nós vimos em outras aulas, que existe uma multa para ser aplicada a casos de atos atentatórios à dignidade da justiça. Lá no artigo 77 do Código de Processo Civil, nós temos o rol dos deveres das partes. Dá uma conferida lá no artigo 77. Nós temos o rol dos deveres das partes. Pois bem, se a parte descumprir com o dever encartado
no inciso 4º e no inciso 6º, ela está cometendo ato atentatório à dignidade da justiça. E o juiz deve reprimir. Reprimir o quê? Impondo multa. Impondo multa. Até 20%, 10% a 20%. Se a parte inobservar, se a parte desrespeitar os outros deveres encartados no artigo 77, também os deveres encartados no artigo 80, 81, ela está postulando de má-fé. E o juiz pode impor multa. Multa por litigância de má-fé. Superior a 1%, inferior a 10%. Então o juiz tem ferramentas, tem instrumentos para o exercício desse dever. Que dever? O dever de prevenir e reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça e postulações maliciosas. E atos que configurem a litigância de má-fé. Né? Tem aqui 2 instrumentos que eu destaquei. Multa por ato atentatório, prevista lá no artigo 77, parágrafo 2º. Multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81. E afastando dos deveres das partes, o juiz pode advertir a testemunha mentirosa, constatando lá que a testemunha está mentindo, o juiz deve adverti-la. Também, se alguma das partes começar a ofender uma outra em sede de audiência, comportamentos que não são condizentes ao evento, à solenidade, o juiz pode fazer retirar da audiência. Por quê? Porque o juiz tem o dever de prevenir e reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça e a litigância de má-fé. Ele tem instrumentos para isso. Destacamos aqui alguns. Inciso 4º. Atenção, hein? Atenção. Foco aqui. Se você está dormindo, você acorda. Se você está dormindo primeiro, eu vou ficar bastante chateado. Estou me esforçando aqui para tentar te manter ligado na aula. Mas se tiver agora, você acorda. Agora você acorda, porque eu disse que o artigo 139, apesar de ser bastante... consideravelmente maior a disposição do antigo CPC, que só tinha 4 incisos, o artigo 139 tem 10, ele não tinha tanta novidade assim. Lembra que eu falei? Pois é, não tinha tanta novidade, mas tem. Mas tem. E a grande novidade do artigo 139, sem dúvida alguma, se encontra aqui, ó, no inciso 4º. Sem dúvida alguma, a grande novidade, e muita atenção você profissional do direito, muita atenção você concurseiro, porque aqui eu tenho um tema extremamente polêmico, extremamente debatido. O que o legislador está apontando aqui no inciso 4º do artigo 139? Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Professor, que polêmica toda é essa? Não vi muita coisa aqui não, né? Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. Cadê a polêmica? A polêmica está no fato de que a doutrina e vários julgadores Brasil afora têm entendido que no instante que o legislador diz todas as medidas, e inclusive para prestações pecuniárias, o legislador está autorizando ao juiz deferir medidas executivas atípicas. Atípicas. Isso mesmo. Esse dispositivo legal tem criado muita discussão, muito debate, porque a doutrina e boa parte dos julgadores tem interpretado no sentido de que
ele legitima, ele autoriza o juiz a determinar medidas executivas atípicas. O que é uma medida atípica? Medida atípica é aquela que não está prevista na lei. Isso mesmo. Quando eu falo que determinado instituto ele é um instituto típico, é porque ele encontra-se expressamente previsto na lei. Atípico não tem previsão na lei. Quando o legislador diz lá que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas prestações pecuniárias, ele está permitindo que o juiz, visando a efetividade, visando assegurar o cumprimento de uma decisão judicial, pode determinar medidas executivas que não têm previsão na lei. Professor, seja um pouquinho mais claro. Nós estamos aí caminhando para o 2º ano, né, de Código de Processo Civil. Temos pouco mais de um ano de Código de Processo Civil. Você já ouviu falar da possibilidade do devedor ter a sua CNH suspensa porque não pagou a dívida? Já ouviu falar? O devedor que não paga a sua dívida, intimado pelo juiz, pode ter a sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação, suspensa. Já ouviu isso? Já ouviu sobre a possibilidade do devedor que, intimado a pagar, não o faz, ter o seu passaporte apreendido? Já ouviu sobre a possibilidade do devedor que, intimado para pagar, não faz, ter o seu cartão de crédito bloqueado? Pois bem, nenhuma dessas medidas tem previsão na lei, meus caros. E nós temos visto doutrinadores defendendo a legitimidade dessas medidas, e nós temos visto julgadores, juízes, magistrados, determinando a suspensão da CNH do devedor, determinando a apreensão do passaporte do devedor, determinando o bloqueio do cartão de crédito do devedor. A gente está vendo bastante. Por que eles estão fazendo isso? Por conta desse inciso. Por conta desse inciso. Por que nós temos visto isso acontecer? Está uma guerra, está uma verdadeira guerra. Porque vários são os doutrinadores que não concordam e também muitos os doutrinadores que concordam com tais medidas. Porque cá para nós, um dos problemas que nós temos no nosso Poder Judiciário, infelizmente, é o famoso ganha, mas não leva. O indivíduo aciona o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é dotado, né? É o dono do poder jurisdicional, a justiça privada, ela é proibida. Aí o indivíduo provoca o Poder Judiciário, nós temos todo um processo de conhecimento, ele sagra-se vencedor, mas na hora de executar, não recebe nada. Não recebe nada. Porque o devedor é intimado a pagar, não paga. Vamos buscar bens à penhora? Não tem. E aí o autor da ação ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. O problema é que em algumas situações, você sabe muito bem disso, o juiz determina identificação de bens para penhora, às vezes determina penhora na conta, né? Penhora online, Bacen Jude, e não tem nenhum centavo na conta do indivíduo, não tem nenhum bem no nome do indivíduo passível de penhora, mas ele está batendo de carrão. Está batendo de carrão. Está viajando para fora do Brasil. Com esse dispositivo aqui, nós temos visto juízes
determinando a suspensão de CNH, apreendendo o passaporte, bloqueando o cartão de crédito, defendendo a tese do quê? Se o sujeito deve, ele não tem dinheiro para ter carro. Se o sujeito deve, ele não tem condições de fazer viagem internacional. Se o sujeito deve, não tem como pagar, então não dá para ficar passando cartão de crédito a rodo aí não. Não tem. Se ele deve, não tem bens para pagar, mas está de carrão, está fazendo viagem internacional, está passando cartão de crédito para cima e para baixo, alguma coisa está errada. Então na hora que ele tomar o susto de ver a CNH suspensa, tomar o susto de ver o passaporte apreendido, cartões de crédito bloqueados, aí talvez ele venha e pague. Por isso, medida executiva. Aí ele vem aqui e paga. Tem como pagar? Está colocando o judiciário em descrédito? Enfim, essas medidas têm sido tomadas e defendidas por alguns por conta desse inciso aqui. Desse inciso aqui. Pelo sim, pelo não, muitos se opõem. Né? Uma doutrinadora que eu gosto muito, Fernanda Tartucci, não concorda. Entende lá que não. Que a execução civil ela é real e não pessoal. O patrimônio do devedor é que garante o pagamento. Então ele pode ser executado do ponto de vista real, do ponto de vista patrimonial. O devedor não pode ser executado pessoalmente, privando da sua liberdade de ir e vir. Fernanda Tartucci fala, muito boa doutrinador, pelo sim, pelo não, toda a polêmica tem sido em razão desse inciso aqui. O juiz deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Para assegurar o cumprimento de ordem judicial, a efetividade da tutela jurisdicional, o juiz deve determinar todas as medidas possíveis, mesmo aquelas que não têm previsão na lei. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.